Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja muito bem-vindo, prazer em encontrar você novamente aqui. Fico feliz, de mais uma vez ter a sua companhia aqui no canal Minuto Missionário. Você que está acessando esse canal mais uma vez, nós estamos aqui desde 6 horas da manhã, não sei exatamente que hora que você está me acompanhando, mas seja muito bem-vindo. Louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Saber que você está aí é sempre motivo de gratidão a Deus, A sua companhia me alegra muito. Nós vamos juntos agora estudar a Bíblia. Eu te convido a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos seguindo aqui nossos estudos no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver versículos 22 e 23. Atos 17, 22 e 23. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Paulo está aqui pregando em Atenas, aproveitando a oportunidade, olhando a brecha para que ele possa entrar e trazer a mensagem. A presença de numerosos templos, ídolos, altares em Atenas dava a Paulo um excelente ponto de contato. Falamos no nosso último estudo sobre aproveitar as oportunidades. Não obstante ele próprio se sentisse totalmente ultrajado mediante a idolatria daquela cidade, como nós estudamos muito esses dias no verso 16 aqui, Paulo, a partir de um altar que ele encontrou lá naquela cidade, um altar escrito ao Deus desconhecido. Falamos que eles tinham muito a visão de um Deus vingativo e, por medo desse Deus vingativo, eles criaram um altar e deixaram sem nada em cima, dizendo: vai que aparece algum Deus que nós não fizemos altar e ele se ocupa aqui. E Paulo pega justamente esse altar do Deus desconhecido para anunciar o Deus vivo, que verdadeiramente eles não conheciam. Paulo começa o seu discurso com um elogio. Nós lemos aqui no verso 22, Paulo diz: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Marshall, comentando isso aqui, ele diz que o discurso de Paulo pode ser dividido em várias maneiras. Após uma introdução que visava atrair a atenção do auditório e declarar o tema nos versos 22 e 23, a porção principal é organizada em 3 partes. Primeiro, Deus é o Senhor do mundo e não precisa de templo nem de ritual humano. Isso está no verso 24 e 25. Depois Paulo vai falar: o homem é a criação de Deus e o homem que precisa de Deus. Ele aborda isso nos versos 26 e 27. Depois ele diz que há um relacionamento entre Deus e o homem. E a idolatria, então, é uma estultice do coração do homem, está no versículo 28 e 29. E ele, então, chega para a conclusão, chamando a todos os homens que abandonem as suas ideias ignorantes e idólatras e se arrependam dos seus pecados. Isso está lá no verso 30 e no verso 31. Esse é o discurso que Paulo faz ali em Atenas, diante daquele altar ao Deus desconhecido. O Wiersbe, ele diz que Paulo compartilhou uma mensagem muito fundamentada. Paulo começa no verso 24 fazendo um chamado para a grandeza do nosso Deus. O verso 24, Paulo fala desse Deus grande. Após chamar aqueles homens, chamar a atenção daqueles homens ao Deus desconhecido que eles adoravam mesmo sem conhecer.
E era esse Deus que Paulo falava. Foi essa oportunidade que Paulo usou para levar a mensagem. Sabe, meus amados irmãos, esta mensagem de Paulo deve nos fazer pensar nas oportunidades que nós precisamos aproveitar para proclamar essas boas novas, para proclamar este evangelho. Paulo diz: vocês estão adorando sem saber, mas existe um Deus. Existe um Deus, como nós falamos, que é o Senhor do mundo, que não precisa de um ritual cultístico humano, que somos nós que precisamos dele. Existe um Deus que o homem é resultado da criação dele. Existe um Deus que está pronto para ter um relacionamento pessoal com o homem. E o homem deve abandonar esta idolatria, essa loucura do coração do próprio homem. Que mensagem preciosa, que mensagem anunciada. Que nós possamos, amados irmãos, carregar em nossos corações essa convicção da mensagem que Paulo anunciou em Atenas. Um Deus que é desconhecido por muitos. Um Deus que muitos, sendo religiosos, que se preocupam nessa parte da religiosidade, mas ainda não conhecem esse Deus íntima e pessoalmente. Louvado seja Deus porque nós temos esta experiência. Louvado seja Deus porque nós podemos descansar nisso. Como é bom saber que não por sermos melhores, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque um dia o Senhor abriu os nossos olhos e nós reconhecemos e entendemos a presença desse Deus, Criador dos céus e da terra, esse Deus que não precisa de nós, nós que precisamos dele. E desse Deus que, apesar de ser um Deus tão grande, esse Deus que, apesar da sua transcendência, ele é um Deus também que está disposto a estar presente conosco. É um Deus imante, um Deus que está conosco. Louvado seja Deus por isso. Que você possa viver essa experiência e que nós possamos aproveitar esta oportunidade, as oportunidades que surgem para falar desse Deus tão grande. Quem sabe hoje Deus vai te dar uma chance de você compartilhar isso com alguém. Fale desse Deus que muitos têm na boca, que muitos até gostam, que muitos se dizem cristãos, mas talvez não tenham esse relacionamento íntimo com esse Deus. Talvez nunca tiveram esta intimidade com Deus a partir de uma conversão, de uma decisão. Nós podemos ser canais para levar essa mensagem ao coração do homem. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa refletir nisso e descansar nessas palavras e que você possa ser canal de bênção para alguém que talvez vai cruzar o seu caminho, talvez mesmo hoje, e você pode ser esse canal. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. A gente segue agora estudando, Deus permitindo, o discurso de Paulo em Atenas. Tem muita coisa para a gente aprender juntos.